Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Semana Sociedade Espírita Maria Nunes e hoje nós vamos iniciar uma obra nova de Joana de Ângeles, O Ser Consciente. Esta obra psicografada por Divaldo, que é da série psicológica. Então, hoje nós vamos apresentar o capítulo primeiro, né, que se denomina de A Quarta Força, lembrando que nós temos, dentro desses 10 capítulos, nós temos subitens, então nós vamos também trabalhar com os subitens. Então, a cada semana, eu e a Érica vamos comentar os subitens também. Então, trazemos aqui uma pequena explicação que a benfeitora Joana de Ângeles nos apresenta nesse primeiro capítulo. Ela diz, então, que faz uma análise dos estudos freudianos que tentam explicar seus estudos em relação à mente humana e compreender os fenômenos mais complexos que existem na mente, para depois explicar os problemas mais profundos da personalidade. Então, essa é uma característica dos estudos freudianos. E já as explicações de Jung procura reunir todas as ocorrências da paranormalidade, deixando espaço para a reformulação de conceitos e também se desprende desses moldes patológicos de Freud. Então aí nós vemos, fica bem claro para nós, essas duas divergências entre os estudos de Freud e também os estudos de Jung, né? Freud fala das patologias e Jung fala dos fenômenos paranormais. Então, outros estudiosos surgem também na tentativa de ampliar os conteúdos acerca desta temática, indo além dos padrões acadêmicos na tentativa de investigar o inconsciente. Nesse estudo, eles concluíram que tem dados acumulados que foram refutados, criticados e desprezados. Vejam, então, que cada segmento da psicologia tenta explicar a psique de uma forma diferenciada. E, nesse caso, alguns estudiosos trouxeram essas informações e foram, vamos dizer assim, refutadas, né, negadas. Então, muitos dos dados trazidos por esses estudiosos, inclusive pela ciência espírita, aumentaram a contribuição da transcomunicação instrumental, que significa a ampliação do esquema de interpretação do psiquismo. Então, essa ampliação da interpretação do que acontece no psique das pessoas, ela é chamada da quarta força. Então, vejam que interessante. Então, com o tempo foi se descobrindo outras coisas em relação ao que está armazenado na mente. Com isso, esses estudiosos enfrentaram com coragem a descrença e arrogância dos acadêmicos reducionistas, ou seja, daqueles que reduzem essa área do conhecimento mais complexa, ou seja, ficam só na superficialidade. Então, eles acreditavam que os fenômenos mais complexos eram extraídos do próprio organismo, da hereditariedade, dos fatores de pressão, das sequelas das enfermidades, dos traumas físicos e psicológicos. Então vejam que os reducionistas, eles voltaram todo o seu estudo voltado para as coisas materiais do corpo. Mas a benfeitora nos esclarece que com o avanço desta ciência física quântica, abriram-se perspectivas psicológicas tendo em vista o conceito de vir a ser. Esse conceito de vir a ser, ele é muito interessante
porque significa o ser humano ter a capacidade de criar, de transformar, de modificar tudo que existe, inclusive mudar a si próprio. Então, esse vir a ser tem um significado muito interessante nesta quarta força que Joana coloca como uma estratégia de abrir os horizontes para o que está escondido na mente. Então, neste caso, essa compreensão da consciência como estágio mais avançado do processo antropossociológico e psicológico do ser, que é o processo da evolução, da soma das próprias experiências que vão sendo adquiridas, então elas passaram a exigir maior entendimento dos chamados dementes, ou seja, daquelas pessoas que possuem mentes perturbadoras. Então, foi-se pensado num estudo mais aprofundado para essas pessoas, vamos dizer assim, perturbadas mentalmente. Então, neste caso, o estudo avançou dentro da psicologia e compreendeu que esses seres de mente perturbada passaram a revelar, vamos dizer assim, habilidades diferenciada, como matemáticos, músicos, linguistas, artistas plásticos. Quando nós estávamos estudando sobre essa questão, lembramos da novela Mulheres de Areia, que tem o Tonho da Lua, que apesar de ser novela, aquelas características daquele jovem, o Tonho da Lua, demonstram exatamente essa, vamos dizer assim, esse dom, esse lado artístico dele, né? Mesmo com a perturbação mental que ele possuía. Então, é um exemplo bem claro do que realmente acontece. Então, essas informações a respeito dos estudos psicológicos da quarta força rompem com o véu do silêncio e passam a informar que essas pessoas ditas dementes apresentam habilidades de grande valor, eliminando assim os conhecimentos negativos e afirmando a predominância do espírito sobre a matéria. Então, da mente sobre o cérebro danificado. Ou seja, tem muito mais do que só o corpo físico. Então, esses estudos também tiveram grande contribuição do pensamento oriental, que aponta que é preciso existir harmonia dual, ou seja, harmonia da cultura do passado e do presente. E essa harmonia perfeita é considerado o homem holístico, o homem completo, que seria mente, corpo e espírito. Então, Joana também mostra nesse capítulo que através de vários tipos de terapia se consegue libertar-se de conflitos. Terapias essas, como ela coloca aqui, a meditação, a respiração, a oração, a magnetização da água, ou seja, a água fluidificada, a bioenergia, os exercícios do Tai Chi Chuan, o controle da mente. Então, todos esses, vamos dizer assim, essas terapias podem colaborar com o controle da mente e trazer resultados evidentes nas mais diversas áreas do comportamento, seja do relacionamento intrapessoal como do interpessoal, e também para a saúde. Então, essas técnicas, como diz Joana, mostram que muitos distúrbios de origem psíquica e não orgânicas são anteriores à concepção do ser. Então, elas já vêm, né? Elas já, vamos dizer assim, estão guardadas no arquivo da memória do passado. Então, para a benfeitora, a telepatia, a clarividência, os fenômenos pré-cognitivos,
as ectoplasmias, os deslocamentos de objetos sem contatos permitem rigorosas análises dos indivíduos. Então vejam que interessante isso que ela coloca, que é uma questão dos fenômenos espirituais, porque com esse exame transpessoal, pode se expor com rigor e segurança a fim de solucionar aquilo que era incompreensível, inexplicado e muitas vezes predominantes em pacientes considerados marginalizados por outras correntes psicológicas. Então, nós vemos aí quantas pessoas sofrem ou sofreram com essas situações sem ter explicações. Então, enfim, Joana deixa bem claro nesse capítulo, a quarta força, que o ser humano é constituído de elementos complexos que muitas vezes escapam desta observação superficial. É preciso, então, como diz ela, ir a fundo, ir além da matéria, e que a conceituação materialista não entende ou não atende às necessidades da realidade desse ser, espírito, matéria. E somente quando for compreendido esses fenômenos intermediários em plenitude, citados por Joana, que seria o espírito, o perispírito e a matéria, é que pode ser resolvido todos os questionamentos, os desafios, que abrangem a possibilidade do desenvolvimento de Deus interno em sua plenitude, que é aquilo que se busca alcançar. Então, todos nós temos guardado em nós esses sentimentos, nossa memória, ela grava, ela guarda, e com todo esse trabalho da quarta força, pode-se desabrochar essa plenitude. Então, essa gigantesca tarefa cabe a essa moderna psicologia transpessoal, ou a quarta força. Então, que realmente ela nos traz a compreensão da criatura como ser indestrutível, que é destinado à felicidade. Então, todos nós somos destinados à felicidade e podemos sim, com todos esses aparatos, sermos pessoas melhores, mais tranquilas, mais serenas na questão da nossa mente. E é isso, portanto, vamos refletir sobre esses novos paradigmas que a sabedoria da benfeitora nos traz a respeito da mente, do comportamento humano, por meio da quarta força. E é isso que nós temos para hoje. Lembrando que este capítulo tem 4 subtítulos e nós, eu e a Érica, nós iremos comentar a cada semana um subtítulo. E é isso, então, um abraço para todos, muita paz.